que nós não podemos perder. Também quero agradecer a vida do pastor Flávio, segundo vice-presidente desta casa, os demais obreiros desta casa, a diretoria desta casa, a esta amada igreja. É um prazer para nós estarmos aqui nesta noite e temos certeza que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Eu estava ali, quando a Eloá estava louvando a Deus, eu estava ali imaginando, quando você diz que Deus é bom, Deus já recebe. Imagina uma criança que Deus diz que não tem pecado. Como isso deve chegar diante dos ouvidos de Deus, né? Uma criança, só a inocência dizendo para Deus, tu és bom. Você já disse isso hoje, sinceramente? Sinceramente, você no seu dia hoje, você já disse, Deus, tu és bom. Vamos mais uma vez levantar a nossa mão, vamos declarar isso. Tu és bom. Aleluias, Deus é bom. E a Bíblia vai mais além, diz que Ele é bom a todo tempo Deus é bom. Meus irmãos, nós vamos estar, na medida do possível, aqui depois do apóstolo, depois do pastor Flávio falando sobre avivamento, vamos ver o que Deus deixou para nós aqui nesta noite. Então nós vamos dar prosseguimento nesse assunto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Versículo 45, 47, 49. Vamos, a partir do 45, vamos ler esse texto nesta noite. Então abriu-lhes o entendimento para que entendesse as Escrituras. 47. E em teu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por onde? E destas coisas sois vós testemunha. Nós somos o quê? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Sobre quem? Sobre quem? Não, você aponta para você, sobre mim. É sobre mim, a promessa do Pai é para mim. Tá? Então, quando eu leio aqui, e sobre vós envio a promessa, você diz, é para mim, essa promessa é para mim. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ficai aonde? Até que do alto sejais. E os levou para fora até Betânia. Então, levantando as mãos, os abençoou. Fez o quê? E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado aos céus. E adoraram eles, tornaram com júbilo para e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Glória a Deus. Quando nós falamos de avivamento, a maioria dos pregadores usa Abacuque como a porta de entrada do avivamento, mas quando nós vamos buscar avivamento, Jesus aqui, ele dá as últimas instruções aos seus discípulos, e Lucas é o único que vai relatar esse fato aqui. Os demais evangelhos não relatam esse fato, que Jesus levou ele para os montes das oliveiras, e antes dele subir aos céus, ele faz algumas colocações aqui para os seus discípulos. E eu estava meditando
sobre isso nesse dia, e eu trouxe aqui algumas coisas, condições para receber o verdadeiro avivamento. O avivamento você não recebe ele de qualquer maneira. Há algumas condições para você receber o avivamento. E o primeiro ponto aqui, porque Jesus aqui, ele fala isso com os discípulos, e ele dá uma ordem para os discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém. O que me chama a atenção, que lá no Monte das Oliveiras, estava com Jesus 11 discípulos. Judas perdeu esta oportunidade de estar aqui. E eu queria te falar, não perca a oportunidade, como eu disse no início, de estar ao lado da sua liderança, porque se você estiver ao lado da sua liderança, você já tem um grande acesso a estar ao lado das coisas de Deus. Você já tem uma grande oportunidade de estar ao lado das coisas de Deus. E Judas perdeu esta oportunidade. Aqui estavam os 11 discípulos ouvindo de Jesus as últimas instruções. Jesus dá aqui a eles as últimas instruções. E o que me chamou a atenção aqui nas instruções de Jesus é que até ali, até aquele momento ali, mesmo eles tendo presenciado tudo, vivido tudo com Jesus até aquele momento, o entendimento deles ainda não tinha sido aberto. Porque você vê o versículo 45, ele disse que quando Jesus começou a falar, disse que então lhe abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Eles precisavam ter o seu entendimento aberto, para eles daqui por diante colocar em prática aquilo que Jesus durante 3 anos e meio havia os ensinado. Que parece que Jesus ensinou e eles não captaram esta mensagem. Foi preciso que Jesus então abrisse o entendimento deles para que eles então compreendessem. Então, para mim, um primeiro passo aqui, para eu ter o avivamento, o meu entendimento precisa ser aberto. Eu tenho que ter uma mente aberta. E eu tenho que me basear naquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, que vós tendes a mente de Cristo. A mente de Cristo era uma mente avivada. E a Bíblia nos diz que nós devemos ter a mente de Cristo. E eu te pergunto nessa noite, o que tinha na mente de Jesus? O que Jesus pensava? O que passava na mente de Jesus? Jesus nunca reuniu os seus discípulos para um bate-papo particular, alguma coisa banal, não. Toda vez que ele reuniu com eles, ele estava dando instrução, porque ele sabia que a instrução que ele estava lhe dando, um dia o entendimento deles ia ser aberto, eles iriam compreender o que eles teriam que fazer dali por diante. Então, no versículo 45, é o primeiro ponto para nós, o nosso entendimento tem que ser aberto. Para nós termos uma vida avivada, o nosso entendimento precisa ser uma mente aberta. Segundo ponto, eu preciso me arrepender para a remissão dos pecados. Ele disse, versículo 47, ele disse para ele, olha, daqui por diante agora, vocês em meu nome pregam o evangelho, prega o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ele dá um ponto de partida. Ele disse, esse evangelho vai chegar a todas as nações. Todas as nações precisam se arrepender. Todas as nações precisam se converter. Quando nós vamos falar sobre conversão, Joel é o primeiro a vir falar à igreja através disso. Mas nós, muitas das vezes, só baseamos no livro de Joel, no capítulo 2, do 28 em diante, quando que está ali a promessa do derramar do Espírito. Mas eu gostaria que, coloca para mim, Joana, Joel capítulo 2,
versículo 12. Olha onde começa a conversão. E ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo para fazer? A quem? Todo vosso coração. E isso com jejum, com choro e com pranto. Aqui Joel já está dizendo, olha, lá na frente vai ter uma promessa de um derramar do Espírito, mas esse derramar do Espírito só vai vir sobre aqueles que se converterem, sobre aqueles que tiver a remissão. Remissão quer dizer perdão dos seus pecados. E eu só vou entender que eu preciso me converter, eu só vou entender que eu preciso de remissão se eu tiver entendimento. Eu preciso entender que eu preciso aceitar a Jesus. Então, o primeiro passo é ter o entendimento aberto. O segundo, eu preciso me arrepender para a remissão dos pecados. Isso nós chamamos de conversão. Isto é mudança, transformação, alteração. Isso se chama mudança de vida. Converter é mudar a sua vida de algo ruim para algo bom. Porque foi isso o processo da nossa conversão. Nós deixamos o que era mal, o que era ruim, para algo bom. Não é isso que Isaías disse? Portanto, deixará o homem maligno o seu caminho mau e converterá ao Senhor. Então, o caminho do homem é mau, o caminho do homem é maligno. O homem precisa entender que ele precisa aceitar a Jesus. São passos para nós termos uma vida avivada. Quando nós falamos de conversão, lá em Caná da Galileia, nas bodas, o que Jesus fez? Jesus fez uma conversão. A água, ela se transformou em vinho. Você lembra como era a sua vida? Você já viu a conversão que Jesus fez na sua vida? Você viu como é que ele mudou a rota da sua vida? Você viu como ele mudou a sua rotina? Você viu como Jesus mudou a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir? Você viu o que a conversão produziu na sua vida? Você já viu o que a conversão produziu na sua família? Se não produziu ainda, vai produzir. Se ainda não produziu, vai produzir. Basta que você continue isso que os discípulos começaram. Jesus disse para os discípulos, olha, o entendimento de vocês foi aberto. Agora vocês começam a pregar o arrependimento. Agora vocês começam a anunciar. E Joel já vinha falando que nós temos que nos converter. Joel 2,13. Vai falar outra vez. E rasgai o vosso coração. Quando Joel está falando aqui no vosso coração, era natural que todo homem que ele recebia algo de Deus, ele recebia algo contrário, era natural ele se jogar na cinza. E ali ele jogar cinza sobre a sua cabeça e rasgar as suas vestes. Só que Joel vem trazendo para nós que não é as vestes que nós temos que rasgar. Nós precisamos rasgar o nosso coração e converter-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Eu fiquei lembrando desse texto aqui, eu disse, quanta misericórdia Deus teve de mim. Quanta misericórdia Deus teve da tua alma. Quanta misericórdia Deus teve de você. Você já, eu não gosto de ficar relembrando o passado, relembrando coisas passadas, mas tem hora que, às vezes, nós precisamos nos lembrar da onde nós saímos para nós valorizar o nosso presente hoje. Glória a Deus que muitos aqui nasceram dentro de um lar cristão e não passaram
E você que nasceu num lar cristão, levante a tua mão e glorifique a Deus, porque você recebeu um grande privilégio, você recebeu um grande livramento, nascer num lar evangélico. Nem todos nós tivemos essa oportunidade, mas Deus foi misericordioso para conosco, Ele foi compassivo, Ele tardou-se em irar, Ele teve uma grande benignidade. Então Joel está dizendo que nós precisamos rasgar o nosso coração. Rasgar o coração quer dizer, é tirar tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que não agrada a Deus, porque o salmista já vem dizendo que dentro do teu coração só tem algo para ser guardado lá dentro. Além do sangue que está lá bombeando 24 horas, o salmista nos diz algo que nós devemos guardar dentro do coração. E quando nós entendemos isso, dentro do nosso coração não tem raiva, não tem ódio, não tem mágoa, não tem tristeza, porque o salmista disse, escondi, aonde? Para quê? Quando a palavra está aqui dentro, eu não peco contra Deus. Quando a palavra está aqui dentro, tudo que eu vou falar, a palavra vai sair primeiro. Jesus vem firmando isso, dizendo que o homem bom do seu coração, ele tira o tesouro do seu coração. Mas disse que o homem mau, ele também tira o tesouro desse coração mau. Mas eu glorifico a Deus, porque você está com a palavra guardada dentro do teu coração. Então, todas as vezes que você abre a sua boca para pronunciar alguma coisa, só vai sair aquilo que edifica. Porque a palavra está aqui dentro. E João está dizendo que a palavra, ela nos liberta. A palavra, ela precisa estar em nós. A palavra precisa habitar em nós. Então, Jesus fez esta conversão de água em vinho. Converter numa pessoa melhor, nós precisamos, se queremos ser avivados, precisamos dia a dia nos converter em uma pessoa melhor. Em uma pessoa melhor. Porque a Bíblia diz que nós não somos bons. Nós estamos no aperfeiçoamento para melhorar. E nós precisamos galgar isso dia a dia. Então, primeiro, se nós queremos receber o avivamento, precisamos ter o entendimento aberto, precisamos nos arrepender, ter o perdão do nosso pecado, mudar a nossa vida. Aí, Jesus, ensinando aos discípulos, no versículo 48, ele diz, e destas coisas sois vós testemunha. Jesus estava dizendo que nós somos testemunha. O que faz uma testemunha? Vamos lá, o que faz uma testemunha? Ela testifica daquilo que ela ouviu, daquilo que ela sabe, não é isso? As doutoras que estão aqui, me ajudam aí, não é isso? Quando uma testemunha está diante do juiz, ela vai relatar o que ela ouviu, e ela tem que ser ou sim, sim, ou não, não. Então Jesus está dizendo que nós somos testemunha dele. E isso significa que uma testemunha, onde ela chega, ela fala a verdade. Então você tem que falar as verdades de Jesus que está em você. Jesus estava dizendo para os discípulos, vós sois testemunha. Então para buscar um verdadeiro avivamento, eu preciso ser testemunha do Deus vivo. Quarto, eu recebo a promessa do Pai. Versículo 49, e eis que sobre vós, eu fosse você, eu já tinha levantado a tua mão aí, que é sobre você que ele está dizendo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha o que Jesus estava transferindo para os discípulos. Ele disse, olha, para mim, eu não preciso mais. Jesus disse, olha, eu estou voltando para o Pai, a minha glória lá no Pai, ela será completa novamente.
Eu estou voltando para o Pai, mas a promessa que o Pai me deu, eu estou transferindo ela para vocês. E ele diz: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Não é a minha promessa, não é a sua promessa, é a promessa de Deus. E o que Deus tem prometido para nós, irmãos? Qual é a promessa de Deus para nós? Qual é a promessa que Deus tem feito à igreja? Qual é a promessa que Deus tem feito a você e a sua casa? Ele diz que é a promessa do Pai. E novamente ele volta a dar uma direção para eles. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Isto significa que quando Jesus abre o entendimento deles, quando Jesus fala para eles que eles deveriam pregar, anunciar o Evangelho, quando Jesus está classificando eles como testemunha, quando Jesus está dizendo que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, Jesus já estava dizendo para ele: olha, vocês já estão com alguma coisa, eu já estou enviando vocês, mas vocês já têm uma base. Mas Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém, porque vai vir um revestimento maior, vai vir algo maior. Você está aqui, você está vivendo aqui, vai vir algo maior sobre a tua vida. Tem uma promessa maior para vir sobre você. Há uma promessa maior para vir sobre a igreja. Há uma promessa maior para nós. Ele disse: olha, vocês já estão com o entendimento aberto. Vocês já sabem o que fazer. Vocês já receberam algo aqui que eu estou liberando sobre vocês. Mas assim que eu subir, Jesus estava dizendo: olha, vai descer algo sobre vocês que vai impactar a vida de vocês. Olha, se vocês me obedecer, se vocês seguir tudo que eu estou falando aqui, olha, vai vir algo sobre vocês que vai mudar a vida de vocês. Revestir é como você que está sentindo frio, você coloca uma roupa, mas o frio continua, você coloca uma outra roupa para se aquecer. É revestir de novo, é um novo revestimento. Era isso que Jesus estava querendo dizer para eles: vocês serão revestidos de poder. Eu preciso ser revestido de poder para mim receber o avivamento. Sexto, nós somos abençoado. Jesus tem uma preocupação tão grande em te abençoar, que a última missão dele na terra foi abençoar. Está aí, Lucas 24, lê na tua Bíblia aí, Lucas 24, 50, e o levou para fora até Betânia, e levantando as mãos, o abençoou. A última missão do mestre aqui na terra ainda foi liberar uma bênção sobre os discípulos. A Bíblia não nos fala qual bênção ele liberou. A Bíblia não nos diz que bênção era aquela. Mas ele os abençoou. E aconteceu que, abençoando, se apartou dele. Jesus só vai se apartar quando a bênção estiver completa sobre a tua vida. Enquanto a bênção não estiver completa sobre a tua vida, ele não vai se apartar de você. Você recebe isso nessa noite? A bênção completa de Deus sobre a tua vida? Então fique tranquilo, enquanto você estiver servindo a Jesus, Jesus sempre vai ter uma bênção para você. Jesus sempre vai ter uma bênção para a sua vida. Então, eu me tornei abençoado. Mais um passo para o avivamento, porque quando eu estou abençoado, quando eu recebo a bênção de Deus, as preocupações terrenas, elas já não me atingem mais. Porque eu estou vivendo em algo espiritual da parte de Deus. Sétimo, para que tudo isso aconteça, eu preciso atender a ordem que foi dada. Qual foi a ordem que foi dada lá, antes da bênção? Qual foi a ordem que Jesus deu? Até que sejais revestido de poder. Eles cumpriram. Eles cumpriram a ordem. Coloca para mim, Joana, Atos 1, 12 e 13. Eles estavam aonde, irmãos?
Os discípulos estavam aonde quando eles receberam a bênção? Eles estavam em Betânia. A bênção não foi liberada no Monte das Oliveiras. Jesus os levou para fora, para Betânia. De Betânia, eles pegaram o trajeto que a Bíblia diz que é caminho de um dia, de Betânia até Jerusalém. O que me chama a atenção é que eles saíram de Betânia, os 11 saíram de Betânia, e eu queria que esse ministério tomasse esta palavra nesta noite. Os 11 saíram de Betânia, os 11 caminharam para Jerusalém, os 11 foram para dentro do cenáculo. Aleluia! O que me chama a atenção é que entre eles, depois que o entendimento foi aberto, o pensamento era um só. O nosso pensamento precisa ser um só, irmãos. O nosso pensamento precisa ser um só em Cristo. Então eles voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, e o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de sábado. Versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam. Pedro aí vem trazendo, se você contar aqui está os 11, só falta Judas. Pode contar aí que está os 11 apóstolos estão aí, todos eles estão aí. Entrou os 11 para dentro do cenáculo, e o pensamento de um era o de todos. Nós precisamos buscar o que Jesus falou que ia ser derramado. Jesus nos fez uma promessa, que ele disse que era do alto, não era da terra. Do alto vem de cima. Se vem de cima é de Deus. Amém? Se vem de cima é de Deus. Eles entraram e ficaram ali. Para que tudo isso aconteça, para que o avivamento chegue na minha vida e na sua vida, eu preciso atender a ordem que foi dada. Você tem acatado a ordem da sua liderança? Aquilo que ele te manda ir, aquilo que ele te manda parar, aquilo que ele te manda voltar, aquilo que ele te manda não fazer. Você tem acatado a ordem da sua liderança? Vemos aqui, eles indo para o lugar aonde Jesus tinha ordenado. Jesus disse que eles tinham que ficar onde? Em Jerusalém. O cenáculo está onde? Em Jerusalém. Então eles voltaram para lá. Isso me chama a atenção. Isso chamamos de obediência. Amém? Isso nós chamamos de obediência. Se desceram todos do monte e caminharam todos para Jerusalém e entraram todos no cenáculo, isso significa que eles eram obedientes à voz que lhe foi dada, o comando que lhe foi dado. Lembra que sempre o apóstolo fala aqui, receba o comando que sai do altar, receba o comando que sai do altar. Eles receberam o comando lá no monte e trilharam certinho. Ninguém, você pode ver que entra os 11 dentro do cenáculo. E eu quero dizer mais algo sobre isso aqui. Perseveraram unânime, estavam todos juntos no mesmo propósito. E qual era o propósito? Ser revestido de poder. O nosso propósito é esse, ser revestido de poder. Nós não sabemos como é, não sabemos quando vem, não sabemos de que maneira vem, mas Jesus diz para nós ficar aqui. É para nós ficar aqui. Então eu quero liberar uma palavra aí, você que está pensando em ir embora do Ministério Cristo Reina, ele está dizendo, é para você ficar aqui. Aqui é o cenáculo, aqui é Jerusalém, fica aqui. Não saia daqui não. Se um dos discípulos sai, não receberia o revestimento de poder. Então nós, primeiro, chamamos de obediência, de eles ouvirem e irem. Segundo, perseveraram unânime, e isso nós chamamos de unidade. É você estar unido com o teu irmão no mesmo propósito. Mas o que me chama a atenção é que dentro do cenáculo, esses homens não bateram papo.
Esses homens não conversaram nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Eles tinham um problema? Eles tinham dificuldade? Eram seres humanos como nós, todos os 11. Mas para eles, os problemas secundários eram lá de fora. Eles estavam debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa. Então, eu chamo isso de unidade. Estamos unidos no mesmo propósito. O nosso propósito é orar. O nosso propósito é ficar junto. O nosso propósito é estar unido. O nosso propósito é estar aqui. Porque foi para aqui que Jesus nos mandou vir. E se Jesus mandou vir para cá, vai acontecer. Se Jesus mandou vir para cá, é porque é aqui que vai acontecer. Terceiro, quando tem perseverança e unidade, a promessa se cumpre. Quando tem perseverança e unidade, a promessa se cumpre. Sabe por quê? Muita coisa ainda não cumpriu na sua vida? Está faltando uma das duas. Nós precisamos ser perseverante e precisamos estar unido. Talvez você está unido com alguém que está tirando a tua perseverança. Ou talvez você está perseverando numa coisa errada. Nós precisamos estar unidos no mesmo espírito. Nós precisamos estar na mesma unidade. Nós precisamos estar no mesmo propósito. Chamou para orar? Vamos orar. Chamou para o jejum? Vamos jejuar. Chamou para a oração? Vamos vir todo. Te chamou aqui 8 horas da manhã no domingo? É 8 horas. Te chamou para fazer uma campanha de oração, 24 horas de oração? Isso aqui, irmão, é perseverança, porque você orar durante 30 dias, 30 minutos, isso é perseverar. Isso é perseverar. E uma igreja que juntou para fazer isso é uma igreja que tem unidade, é uma igreja unida. Esses homens, eles desceram do monte, eles só tinham uma promessa. Não sabia quando ia acontecer. As promessas de Deus não tem hora para acontecer. Só depende de estarmos preparados. Assim também será a vinda de Cristo. Ele não marcou ano, mês, dia ou hora, mas ele virá. As promessas de Deus não têm hora para acontecer. Deus pode bradar o céu aqui hoje direto a você, por algo que você vem buscando há muitos e muito tempo. Pode ser hoje, eu quero liberar esta palavra, que pode ser hoje na sua vida. Mas se não vir hoje, continue perseverando, continue buscando, continue na posição, continue unido. As promessas de Deus não têm hora para acontecer. E a Bíblia nos fala a respeito disso. Esses homens estão dentro do cenáculo. A Bíblia não nos diz o que eles faziam, além de orar, de clamar, de buscar. Passou um dia, passou 2, os dias foram passando. Mas a promessa que ardia no coração deles, não importava o tempo que passasse, o que importava para eles era o cumprimento da promessa. Não importa quanto tempo está passando na tua vida, o que importa é que a promessa que Deus fez, ela vai se cumprir. Se você permanecer unido, se você perseverar nisso. Porque muitas das vezes, irmãos, nós recebemos uma promessa, alguém libera uma palavra sobre nós, olha, Deus me falou isso a respeito de você. E nós logo damos tempo para isso. Começamos a orar, começamos a buscar mais. Passa um dia, passa 2, 3, e nós começamos a retroceder. Nós começamos a recuar. A promessa está aqui.
Um certo pregador disse que as mãos de Deus estão assim sobre a igreja. Mas se você der um passo para cá, as mãos de Deus podem te acompanhar? Pode, Deus é poderoso para isso. Mas Deus, se Ele estendeu aqui, é para você ficar aqui. Permaneça aqui, debaixo. A Bíblia não nos diz quanto tempo estava passando, mas eles continuavam lá. Alguém passava e disse, esses homens são loucos. Há quanto tempo esses homens estão aí dentro? Não importa há quanto tempo eu estou, importa é o que vai acontecer na minha vida. Importa é o que virá sobre a minha vida. Importa é que foi liberada uma promessa para mim. O que importa é que foi liberada uma promessa para você. Nós recebemos de Deus uma promessa. Ela vai acontecer. Tempo e hora é dele. O meu tempo e a minha hora é orar, é clamar, é buscar por esta promessa. Aleluias. Eles continuam lá. Atos 2, para mim, Joana, Atos 2, 1 e 2. Olha aí a promessa. Aqui está dizendo que cumprindo-se o dia do Pentecostes, quer dizer, cumpriu a promessa, cumpriu o tempo acabou. Deus resolveu agora atender aqueles homens. O Espírito Santo, Jesus subiu, o Espírito Santo precisa descer. Um subiu, o outro precisa descer, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Você não é órfão. Você não é órfão. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo e Ele estará convosco todos os dias. E aí diz, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos... A minha tradução é diferente? Como é que é a tua tradução aí? Tem uma tradução que fala que eles estavam unânimes. Não sei se é essa a tradução minha. Mas a tradução não importa para nós. Importa que eles estavam no mesmo lugar. 2. Olha aí o que vai vir sobre você. Levante a tua mão para receber esta palavra nessa noite. Vai ser de repente, tá? Vai ser de repente, tá? Vai ser de repente, tá? Vai ser de repente. E de repente veio do céu. Veio da onde? A sua bênção vai vir da onde? Um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. É toda a casa vai ser toda cheia das bênçãos de Deus. Diz que eles estavam no mesmo lugar, diz que de repente, porque a bênção de Deus, ela é de repente. Assim como será o rapto da igreja, será de repente. Disse que, de repente, eles ouviram um som como de um vento, veemente e impetuoso. E você sabe quando o vento de Deus, o vento passa, ele faz barulho. O vento quando vem, quando o vento da bênção começar a soprar lá na tua casa, o teu vizinho vai ficar preocupado. O que é isso? Não, é o vento de Deus que está chegando. É o vento de Deus que está vindo trazer a promessa. É a promessa se cumprindo na minha vida. O tempo chegou, a hora chegou. Foi hoje que Deus marcou. Eles estavam lá orando. E a Bíblia diz que eles foram tomados. O que Deus tem para você e para a tua casa, querido, tem que ser para todo mundo mesmo, para poder transportar a bênção, porque a bênção vai ser completa, ela vai abranger toda a casa.
ela vai abranger os que estão de fora, ela vai abranger os que estão de dentro, a promessa é para todos. Diz que foi tão tremendo o que Deus mandou naquele dia lá dentro daquela casa, que todos foram tomados. Diz que todos foram cheios. Diz que todos foram transbordantes do que Deus soprou sobre eles. Mas porque houve uma obediência. Eles obedeceram todo o processo que Jesus falou com eles no monte. Sai daqui, vai para Jerusalém. Olha, não é para Betânia, não é para Jericó, não é para Samaria, não é para lá, não é para cá. Não, vocês descem daqui e vão para Jerusalém. Lá tem um cenáculo. Vocês entram lá dentro e esperam. Jesus falou a hora que ia acontecer? Jesus falou o dia? O que Jesus estava querendo ver? Deixa eu ver se eles andaram comigo 3 anos e meio. Agora estão com o entendimento aberto. Sabem o que fazer. Eu vou ver agora se eles vão. Você já ouviu quando o teu pastor te pede para ir fazer alguma coisa? E às vezes no meio do caminho você desvia para o outro lado? Não, querido, se ele te mandou ir, vai lá, cumpre o que ele te mandou ir. Sábado passado, né, atrasado, nós estávamos em casa, eu e o pastor Flávio, ficamos um sábado em casa, daí a pouco o telefone bate. Estou indo para Barra Mansa, preciso que vocês vão para Cabo Frio me representar, lá em Cabo Frio. Obedece. Não quer receber a promessa? Tem que obedecer. Que hora que o culto acabou lá? Quase 11 horas da noite. Quase 11 horas. Mas culto abençoado, hein? O moço que estava lá estava cheio, estava lotado. Aquele recebeu a promessa de Deus naquele dia. Então, irmãos, para nós recebemos o avivamento. Você quer anotar aí? Primeiro, você precisa ter o teu entendimento aberto. Segundo, você precisa se arrepender, seus pecados precisam ser perdoados. Terceiro, você precisa ser testemunha, você precisa falar. Quarto, você tem uma promessa. Quinto, você vai ser revestido de poder. Sexto, você vai ser abençoado. Sétimo, para que tudo isso aconteça, você precisa atender a ordem que foi dada. A ordem foi dada, então você precisa de obediência, perseverança, você precisa estar unido, você precisa ter unidade. Quando tem perseverança e unidade, a promessa cumpre. As promessas de Deus não tem hora para acontecer. Só depende de estarmos preparados para ela. Você está preparado para receber a promessa de Deus? Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Você espera um avivamento no teu tempo? Você espera um avivamento no teu tempo? Quantos aqui já ouviram falar do avivamento que teve no país de Gales? Acho que eu já falei isso aqui uma vez. Sabe como começou o avivamento no país de Gales? Um jovem galês, ele estava fazendo faculdade nos Estados Unidos. E um dia, Deus falou com ele: volta para o teu país e começa uma reunião de oração, que eu quero avivar aquele país através da sua vida. Ele foi para a faculdade, chamou o pastor e disse: pastor, nesta noite eu ouvi essa voz, e eu vim conversar com o senhor para mim saber se isto é a voz de Deus ou a voz do diabo. Aí o pastor perguntou para ele: o que Deus mandou você fazer? A voz mandou você fazer o quê? Ele disse: a voz mandou voltar para o meu país e começar a orar. Ele disse: filho, entenda uma coisa, o diabo nunca vai te mandar orar. Entenda isso, filho, o diabo nunca vai te mandar orar. O diabo nunca vai mandar você decretar a derrota dele. E aquele jovem então volta para o país de Gales. No primeiro dia só estava ele. Segundo dia tinha 2. Terceiro dia tinha 3. Quarto dia tinha 10. E Deus começou a trazer. Deus soprou um avivamento naquele país que é comentado até nos dias de hoje. Foi um dos países mais avivados no Reino Unido, país de Gales. Mas começou com uma pessoa. O avivamento pode começar por você. Você pode avivar a tua casa,
você pode avivar a tua família, você pode avivar a tua cidade, você pode avivar o teu estado, você pode avivar a tua nação. Ministério de Louvor, pode subir. Só precisa de um. Para o teu barco afundar, o que precisa? É só um furo, não é isso? Só um furo, o barco vai embora. Para Deus te avivar, só precisa de alguém se dispor. Esses homens, 11 homens, foram totalmente tomados, porque obedeceram uma voz. Você está disposto nessa noite a obedecer a voz do céu sobre a tua vida? Aleluias. Vamos adorar?